Hi guys, hello, good morning. How are you? How are everyone? Espero que estejam todos bem, né? I miss you. Saudade de vocês, saudade da sala de aula. Bom, a partir dessa semana, agora do dia 4, a gente vai ter as aulinhas todas gravadas, né? Então, essa aulinha aqui agora vai corresponder à aulinha do dia 4 de inglês de vocês, tá bom? E nós estamos vendo sobre o gênero textual contos curtos. Aula passada a gente trabalhou um exemplo desse tipo de texto, né? A gente trabalhou as características envoltas dentro desse tipo de texto, o que que diferencia um conto curto de um artigo, né? Ou de, por exemplo, um gênero textual receita. Então, é importante que vocês deem sempre uma revisada, né? O que que vai diferenciar um tipo de gênero textual do outro. E nessa aula, mais especificamente, a gente vai entrar na parte da gramática. E a gente vai aprender com esse tipo de gênero textual um tempo verbal present continuous. Tá bom? Passar aqui para o segundo slidezinho e a gente consegue compreender melhor. O que significa isso, né? Present continuous. O presente contínuo, né, que se a gente for traduzir para o português, ele deve ser usado para expressar uma situação em que está em progresso, ou seja, uma ação que ela está ocorrendo. Por exemplo, I am working, eu estou trabalhando, né? I am writing, eu estou escrevendo. Então, é uma situação que está em progresso. Ela nem está no presente, né? Aliás, ela está no presente, mas ela não está no passado nem no futuro. Ela está acontecendo no present continuous, ou seja, no presente que é contínuo. Uma ação que está acontecendo. Todo o nosso ando, endo e indo dos verbos em português devem ser trocados em inglês por ing. Ó, tanto que é bem mais fácil em inglês, né? Vocês têm a mania de falar que inglês é muito complicado, é muito difícil, mas se a gente for analisar o nosso tempo verbal em português, a gente tem andando, é, correndo, sorrindo. Então a gente tem ando, endo e indo. E em inglês não, a gente vai ter apenas o ing, ing. Você vai simplesmente acrescentar o ing em todos os verbos que forem expressar esse tempo verbal, o tempo presente contínuo, ou seja, o tempo em que está acontecendo. Aí vamos lá, as regrinhas, né? A construção do presente contínuo, ela deve se dar da seguinte forma. Você vai colocar o sujeito, depois você coloca e acrescenta o verbo to be, e depois você vai acrescentar o quê? O verbo com o ing mais o complemento da frase. Exemplo: She is studying English now. Ele está estudando inglês agora. Então a gente tem aí o sujeito mais o verbo to be is, né? E mais o verbo com o ing, que é o student, e mais o complemento, que é English now. Ou seja, o sujeito, que é she, que é ela, o verbo to be, que é o is, ou seja, o verbo to be, o complemento do sujeito. Lembra que em sala de aula eu passei para vocês sobre o verbo to be? A gente deu uma revisada lá? Então, tá bem facinho. Depois você acrescentou o verbo com o ing, que é student. No caso aí é estudar, né? A palavra student. E depois mais o complemento. English now. Ele está estudando inglês agora. Então, bem facinho, né? Só colocar a regra. Aí vamos lá. O presente contínuo, ele tem três formas de ser escrita. Você tem a forma afirmativa, a forma negativa e a forma interrogativa. Nós vimos lá o exemplo agora passado de frase afirmativa. Agora a gente vem aqui com a forma negativa. Qual que é a diferença? O que, que vai ser diferente da afirmação para a negação? O not, né? Simplesmente isso. Você vai acrescentar o not que vai dar essa ideia de negação. Na forma negativa, basta acrescentar o not após o verbo to be. Então, ali, depois que você tem o verbo to be, você acrescenta o not. Tem um exemplozinho aí, ó, ou seja, depois do verbo to be, o que? Am, is ou are.
E aí tem alguns exemplos, né? He is not playing the electric guitar at this moment. Ou seja, ele não está tocando guitarra neste exato momento. Depois mais um exemplo. She is not listening to music. Ela não está ouvindo música. Aí no caso seria o listen, né? Listening, que vai para listening. Depois você tem they are not helping their mother. Eles não estão ajudando a mãe deles. That's okay? E depois a gente tem a forma interrogativa, que para elaborar uma frase interrogativa é necessário colocar o verbo to be no início da frase. Então você só vai o quê? Dar uma invertida. Você pega o verbo to be da frase, coloca ele em primeira questão e depois você continua com o mesmo processo. Então vai ficar assim: Is Marianne talking to Bob? Como se trata de uma frase interrogativa, então você tem que ler a entonação, né? Como se fosse uma pergunta. A Marianne está conversando com o Bob? Depois o segundo exemplo. Is Susan watching the soap opera? Ou seja, a Susan está assistindo a novela? E mais uma aí para terminar. Are the kids playing on the backyard? As crianças estão brincando no quintal? Vamos lá, primeira regra. Deve-se tirar o E dos verbos terminados com essa letra, antes de se acrescentar o ING. Então tá, além de você ter que acrescentar o ING dos verbos, o que você vai fazer? Você vai retirar os verbos que são terminados em E. Lembre-se, tem que sempre estar atentos aí à regra, né? Apesar de que parece fácil, que é só acrescentar o ING, não, tem a regrinha. No caso aí, quando os verbos terminarem em E, retira-se. Por exemplo, to ride, que é andar, que vai ficar riding, né? To dance, que é dançar. E aí você tem os exemplos embaixo. She is riding a bike now. Ele está andando de bicicleta agora. She is dancing ballet. Ela está dançando balé. Vamos lá, tem para mais uma regra. Regrinha de número 2. Deve-se dobrar a última letra dos verbos que são monossílabos, ou seja, terminados em C, V, C, que é o quê? Consoante, vogal, consoante. Quando esses verbos são terminados em consoante, vogal, consoante, novamente, antes de acrescentar o ing, você deve dobrar a última letra, né? Por exemplo, to listening, que é nadar, e to put, que é colocar. Aí vai ficar lá, ó, você vai ver que você vai dobrar lá a consoante. He is listening on the lake. Ele está nadando no lago. She is putting the folder in the dryer. Ou seja, ele está colocando os folders na gaveta, né? Então tem que pay attention aí, ó, dessas duas regrinhas, né? A regrinha que foi falada lá e essa regrinha aí que você vai dobrar a consoante. That's ok? É, eu pedi para vocês copiarem lá sobre o conteúdo, ok? Como a gente tem uma aula dupla, essa é a segunda aula. A segunda aula vocês vão fazer a prática dos exercícios, tá bom? O que são os exercícios? Muito fácil. É para vocês copiarem no caderno de vocês esses exemplos aí de frases, ó. Frases afirmativas, frases negativas e frases interrogativas. Ah, professor, para que copiar isso? Ué, para você ter repertório, para você ter conteúdo, né? Para você alongar seu vocabulário, para que você possa tomar conhecimento de outros verbos, né, que existem aí, para você o quê? Tá ampliando seu conhecimento, para que você consiga o quê? Se comunicar, para que você consiga futuramente fazer o seu exercício, fazer a sua prova, onde vai ser cobrado de você essas questões aí, dentro das regras, né? Então a gente vê qual que é a matéria, qual que é o conteúdo, e agora a gente vai para o practical, né? Que é o quê? A prática dessa forma verbal aí, que é a gente está aprendendo o present continuous dentro das frases afirmativas, dentro das frases negativas e dentro das frases interrogativas. Então vamos lá. Para a primeira frase aí, affirmative form. I am loving, né?
Ou seja, eu estou amando, né? Ou não, se eu for passar para a forma negativa, I am not loving, né? E para a interrogativa, a gente vai sempre inverter. Am I loving? Não esquecendo nunca que você tem que usar a entonação para fazer a question words, né? Ou seja, a pergunta. Depois, exemplo 2. You are loving. You are not loving. Are you loving? Depois você tem para he, she, it. Is loving. Para he, she, it is not loving. E para a question word, it is he ou she ou it loving. Ok? E depois você tem os demais aí, copiar tudo no caderninho, só para você ter exemplos, né, de frases tanto no presente quanto na negativa, quanto na interrogativa. Tanto nas frases afirmativas no present continuous, tanto quanto nas negativas, quanto nas interrogativas. Já a segunda atividade, o que, que é? Você vai escolher a melhor opção que preenche os espaços em branco de acordo com as regras de formação do present continuous. Ou seja, são atividades objetivas, né? Você vai ler a frase, dentro da frase tem o verbo ele está sem estar no present continuous, e aí você tem as opções de resposta dentro já do present continuous, e aí você vai ver qual que se encaixa melhor dentro aí da frase. Ou seja, qual que encaixa no tempo verbal correto e qual que está sendo escrita de maneira correta também. Pay attention. Prestem bastante atenção nisso, né? Não é só a palavra em si, é se ela está escrita de forma correta também. Então a gente tem o primeiro aí, vou fazer o primeiro exemplo para vocês e depois vocês continuam. She is tal 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 away from the police, né? O que vai ficar aí a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? Lembrando da regrinha lá, o que acontece? Quando você tem consoante, vogal, consoante, você vai fazer o quê? Dobrar, né? Então a gente está usando aí a segunda regrinha que foi falada lá. E aí, se a gente for fazer o uso da segunda regrinha, a resposta correta aí da número 1 vai ficar letra A. Rooming. A gente vê aí dobrada a letrazinha N, né? E agora vocês têm a continuidade aí, se eu não me engano, são exercícios 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, né? Gente, restar algum tipo de dúvida, não deixe de perguntar a gente lá no grupo, né? Foi criado o grupo dos Whats lá, para que vocês possam estar questionando a gente. E assim, depois que essa pandemia passar, essas aulas, elas só vão ser validadas, né? E vão ser confirmadas mesmo, caso você tenha participado, né? Não adianta nada o professor fazer a pesquisa, montar a aula, gravar a aula, né? É um trabalho árduo, vou falar para vocês. Não é tão fácil, né? Eu não estou trabalhando com livro, então assim, primeiro faço todo um projeto de pesquisa, né? Primeiro eu vou pesquisar qual que é o assunto que a gente vai estudar dentro do gênero textual que a gente está estudando. Aí tem que procurar isso na internet. Achar material de língua inglesa não é algo fácil, é complicado. Então, assim, procura o exercício, procura o conteúdo. Aí a gente vai lá, grava, faz o plano de aula dessa aula de vocês no Word. Agora a Patrícia pediu para que a gente grave essas aulas. Aí a gente vai lá no PowerPoint, grava a aula. Depois a gente ainda tem que ir lá e montar uma planilha dentro do Excel, fazendo esse plano de aula. Então, assim, a gente acaba que faz a aula 3 vezes, né? Tudo isso para proporcionar um material de qualidade para vocês. Então, assim, depois a gente vai e lança as aulas lá no YouTube para que vocês possam ter acesso. Então, assim, não deixem de ver, né? Sei que vocês estão em casa nesse período de pandemia, mas é muito importante que a gente esteja cuidando um pouquinho da parte aí cerebral, né? Da gente estar fazendo as nossas responsabilidades. Eu conto muito com a participação de vocês.
Conto também com a compreensão, né? É um momento crítico, tá todo mundo passando pelo mesmo momento. Se é difícil para vocês acompanharem as aulas, para nós professores também é um trabalho árduo, né? Nós estamos trabalhando o dia inteiro sentado em frente ao computador. A professora já tá com as costas de veinha, ó, que não aguenta mais, de tanta dor, né? Então vamos nos esforçar. Já está quase acabando esse período. Depois a gente vai dar muita risada de tudo isso em sala de aula, tá bom? Conto com a participação de todos vocês. Bye bye. See you later. I miss you.